durante o encontro de mulheres quilombolas que aconteceu no mês passado, lá no nosso estúdio móvel, né, durante a cobertura especial. Então, produção, pode apertar o play e bora assistir essa entrevista supimpa. Olá, seguidores, olá, parentes, olá, quilombolas pelo todo o Brasil. Hoje a gente conversa ou faz um bate-papo com essa mulher que também é amazônida, né? Mas também que está na luta aí dentro dos territórios. Vou pedir para ela se apresentar. Já conheço um pouquinho ela, já estive com ela algumas vezes, né? Mas a cada vez que a gente se encontra, a gente vai confluindo as coisas e vai encontrando meios e caminhos que vão se confluindo no meio dessa luta, né, Dani? Então, Dani, seja bem-vinda aí ao nosso bate-papo, à nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre mulheres, sobre clima, sobre alimentação, território, com ela, Dani. Bom dia a todos, eu sou Daniele Bendelac, né? Sou quilombola da comunidade quilombola de Marizal, que fica localizada no município de Baião, no estado do Pará, né? Então, sou ribeirinha, moro na beira do rio, né? Do município de Baião, então é um pouco de lá que eu estou vindo. Dani, obrigada, né, por topar essa conversa com a gente. Então, para a gente começar, eu quero que você conte um pouco do seu histórico, como que você entra nesse movimento, né? Como que você se achega dentro desse movimento, quais são as suas necessidades que você viu para você começar essa sua caminhada dentro do movimento, até você chegar na vida acadêmica, né? E depois você voltar e mostrar o que tem lá no território, trazendo em suas dissertações e trazendo no contexto mais de uma linguagem mais acadêmica, né? Fazendo todo o estudo dentro do território. Eu falo que a gente que vem de comunidade, dos nossos territórios, questão do movimento, a gente sempre está em movimento, né? O movimento do samba, no caso, no meu território, samba de cacete, desde a batida do samba, né? Das festas dos santos do território, né? Desde lá até os movimentos mesmo mais afinco, né? Que é pela luta do território. Então, nós somos atravessados por diversas problemáticas. E a questão de lutar e estar no movimento é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência como pessoa, sobrevivência enquanto corpo, território. Então, eu venho para o movimento por essa necessidade mesmo de sobrevivência e da sobrevivência dos meus. Então, a minha trajetória está muito dentro disso. Nós que somos do movimento não conseguimos ficar parados, né? Então, o meu território ele passou por um processo de 26 anos de luta por titulação. Então, foram lutas muito difíceis, né? Então, eu sou a geração de um povo, né? De outras pessoas que lutaram. Então, é só a continuidade. E essa responsabilidade de continuidade é um cargo meu, né? No sentido de que eu sou a continuidade deles e para estar lutando mesmo, né? Então, vem muito dessa perspectiva. Uma das tuas dissertações que você está escrevendo, né? Você fala muito dessa questão do território, né? Da ligação do território, né? E quando a gente fala de território, muitas vezes as pessoas olham para a gente, né? Que está no meio desse movimento, dessa luta, como se a gente fosse um passarinho querendo apagar aquele fogo gigantesco que está lá, que são as problemáticas. E você, ao longo da sua formação, você tem construído e buscado caminhos para fazer esses estudos, né? Então, eu te pergunto como que você começou a pensar, né? A escrever suas teses voltadas, principalmente na área de formação sua. Primeiro, eu vi a necessidade de entender o que eram as políticas públicas para a população quilombola e tudo aquilo que era trazido pelos institutos de terras, né, pelo INCRA, seja pelo ITERPA, que é o responsável no Pará. Então, eles chegavam dentro do território falando uma linguagem difícil que a gente não entendia. E a gente entendia que aquilo era proposital. A gente perdeu muitas áreas do nosso território por concordar com algo que nem a gente sabia o que era aquilo, né? Então, aquilo começou a me incomodar. E também com a luta, né, das mulheres, principalmente no estado do Pará, né, para a gente ter acesso à universidade. Então, tem duas vagas para quilombola nas universidades lá. Então, eu vi uma oportunidade de entrar na universidade, né, para lutar para que isso não acontecesse mais. Então, foi quando eu lutei, né? Porque, assim, no território é o ensino modular. Então, assim, para mim conseguir concorrer naquela época,
Eu fui colocada para ir para a cidade, então tive que deixar o território para me estudar na cidade. Eu fui para a cidade, tive que estudar para me poder me preparar para fazer essas provas. Eu fui conseguir passar. Chego na universidade e falei, não, eu só vou lá estudar, mas a gente vê lá o racismo, né, institucional, tudo que a gente enfrenta. E lá, desde o território, né, já vem com esse movimento. Chega dentro da universidade, tu é obrigado também a lutar. Então, eu não sabia nem que existia quilombola no Pará, né? Então, a gente é atravessado por tudo isso. Acho que o meu ápice mesmo de que eu lutava, fazia tudo, a participação, construía, mas acho que foi algo muito marcante para mim, foi quando o professor pediu para mim sair da sala, porque eu estava atrapalhando, né? Então, acho que foi aquele ápice, assim, que eu falei que eu não ia sair, aquele espaço era meu também. E aquele momento foi o momento que eu falei, não, eu não posso mais permitir que as pessoas, que por onde a gente vem, para a nossa cor da pele, a gente seja obrigado a sair desses espaços. E eu me neguei a sair da sala. Desde quando eu neguei a sair da sala e conheci também outros quilombolas na universidade, a gente ajudou a construir a Associação dos Discentes Quilombolas, a gente conseguiu todas as políticas hoje que tem na universidade, né, para quilombola, juntamente com os parentes indígenas lá. A gente conseguiu as políticas estruturantes, desde bolsa moradia dentro da universidade, conseguiu o auxílio emergencial para quilombola, vagas na casa de estudante. Então, aí começa a minha trajetória mais afinco, né? E a pesquisa, né, ela entrou como um processo de resistência, porque, assim, tudo que era produzido na comunidade, a universidade ia para a comunidade, pegava aquelas informações e dizia lá, os doutores que ficavam com todo aquele mérito. E aquilo começava a me incomodar. Começava a me incomodar também. Os professores iam no território, iam de qualquer jeito, falavam de qualquer jeito, não respeitavam a autonomia dos territórios. Isso me incomodou muito. Falei, eu não quero isso. E eu quero mostrar para essas pessoas que como eles estão fazendo também é desrespeitoso. Porque eles não observavam que aquilo era desrespeitoso. E eu comecei a também publicar também, não especificamente a essa relação, mas também de me impor dentro dos espaços, né? Então, comecei a observar que, apesar de todo mundo falar sobre quilombolas, a gente ainda estava muito invisível, né? Então, a gente não estava nos registros ainda, era muito pouco. Então, foi que quando eu comecei a me apropriar disso, eu falei, não, tem que começar a fazer, né? O que a minha dissertação ela traz um pouco, de que se eu não existo, né, eu não tenho acesso à política pública, eu não tenho acesso a nada, porque eu não existo para o governo, para a sociedade, enfim. Então, começou a vir essa estratégia que eu já fui para especializar, que eu fui para geografia, me especializei em georreferenciamento, georreprocessamento e entrei no mestrado. Tudo isso não porque a Dani quer... Tá, claro, a gente quer almejar uma carreira acadêmica, mas por necessidade de reafirmar tudo aquilo que o meu território já vinha falando, não somente o meu, mas aquilo que eu via indo nos territórios, né, que era algo que as comunidades não tinham tanto domínio daquela informação, né? Eles sabiam o que era, da maneira deles, mas como fazer uma incidência externa? Que não é, fazer incidência externa não é fácil, né? Então eu falo que todo o conhecimento que eu adquiri, toda a luta científica e academicista dos meus artigos, tudo não foi um conhecimento para algo agregar no meu latte. Não, foi somente para reafirmar o que o território já sempre falou, né? Que eles não são vistos, que eles não têm acesso à política pública. Eu trato muito sobre o cadastro ambiental rural. Hoje, dentro dos municípios, os territórios quilombolas, não conseguem escoar essa produção, não conseguem vender essa produção, porque pedem CAF, pedem o título, pedem o CA, ou até mesmo eles pedem o CAF e o CA. Mas e aí? Um CA, ele não é barato. Existe a modalidade, né, para povos e comunidades tradicionais, que também não é fácil conseguir, né? Hoje, no estado do Pará, nós quilombolas, a gente consegue fazer os CAP para os territórios, mas também não é algo simples, né? Porque foi algo que não foi feito para a gente. Então, se eles produzem, mas assim, na hora de produzir, mas eles não conseguem escoar. Então, tem aquela produção que é para si mesmo, né? Que vende dentro do território, mas a gente vem muito dessa necessidade, né? Então, a trajetória acadêmica ela é baseada nesses anseios dos territórios e mostrar. Porque, infelizmente, só dizer, a gente se fala muito. Mas, assim, olha, tem como provar, né? Então, tá aqui. Eu consegui esses dados, né? Então, acho que é muito nesse sentido.
Geralmente, quando se trata de papéis, né, são coisas muito burocráticas, né? Quando a gente fala, uma coisa é a gente estar no território exercendo o nosso papel de ativista, né, de protetor da floresta, quando fala, outra coisa é quando a gente tem a esse direito, né, quando as políticas públicas de fato chegam, mas só que chegam com muita burocracia, né, para os territórios. Dani, você traz um pouco desse contexto da sua vivência, né, acadêmica e tudo mais. Você trabalha nessa parte do georreferenciamento, como você falou. E aí a minha pergunta para você é, quando você foi para a universidade, já era o seu território já era titulado, né? Como que vocês se organizaram, né, ao longo desse processo? Mas também a gente traz sempre, quando a gente fala de universidade, as nossas dificuldades de alimentação e de readaptação nesses espaços. Porque uma coisa é a gente estar no território com o nosso alimento, né, tomando banho, colhendo fruta, né, indo para a roça, fazendo as nossas atividades do cotidiano, e a gente não sente falta do que a grande cidade oferece, né? Mas quando a gente vai para esse espaço acadêmico, né, eu pelo menos sofri muito em questão de alimentação, ainda sofro um pouco, né? Quando você saiu desse contexto, como que você se readaptou, como que você pensou? Eu falo que eu ainda não me adaptei, né? Primeiro começa por aí, que até a produção, acho que eu me alimento, peixe, farinha, são tudo território, né? Então, são tudo a produção dos meus pais, que eu sempre, quando vou para a cidade, levo, né? Mas, assim, essa questão da universidade, né, foi uma ruptura muito grande e é muito importante trazer que é uma ruptura, né? Quando a gente sai do território, sai daquele berço familiar, daquela relação que a gente vive e vai para a cidade. Por exemplo, eu tenho um filho e meu filho mora na comunidade. E eu falo que eu não quero fazer essa ruptura de tirar ele, né, para ir para a cidade, porque é uma questão de bem viver mesmo. A realidade, elas são totalmente diferentes. Eu falo que quando eu estou na cidade, eu não vivo, eu sobrevivo. Mas quando eu estou no quilombo, é algo assim que nem dá de dizer que é o bem viver, né? Porque eu falo que o tempo para. É como se houvesse uma dobra no tempo e tudo fosse de um jeito que eu não conseguisse explicar. Então, eu falo que a gente fica na cidade, eu falo que eu consigo ficar até um mês sem ir no território. Que eu falo que a água já começa a cair no corpo, ela já não cai do mesmo jeito e a gente vê a necessidade de ir. Enquanto não estiver lá, a gente não consegue sossegar, né? Então, é muito nisso, dessa relação, né? E a alimentação, então, eu ainda não consegui, né? Então, ainda me alimento olha que eu ainda em Belém, né? E tem um pouco disso. Mas, assim, ainda é muito grande essa dificuldade. E com relação ao processo de titulação, era o processo mais antigo, né? Do Instituto de Terra do Pará, né? Tava 26 anos. Acho que tinha mais de 1 metro só de documentos, né? Do processo lá. Então, assim, foi um momento muito importante também. Foi o momento que a minha família também, meu padrasto assumiu o cargo de liderança e a minha mãe também. E eles pediram muito esse auxílio. Eu tive que auxiliar mesmo desde ir em reunião e ler documentos, entender tudo aquilo. Mas algo que foi muito interessante foi quando a advogada da Malungo, né, que é a nossa representação estadual no Pará, ela entendeu, né, ela encontrou uma brecha dentro de todo o contexto, né, de mais de 26 anos. E ela entendendo tudo aquilo, ela falou, olha, a gente tem essa possibilidade de fazer titulação. A gente tem que conversar com a comunidade, tudinho. E a comunidade sequer, a gente fala em mapa. Tá, um mapa, tudo bem, mas a comunidade ela nunca tinha visto o seu perímetro definido pelo Instituto de Terra do Pará, não era algo disponível. A gente não tinha um mapa do nosso território. A gente está falando de um território que tem mais de 50 anos, 150 anos. E assim, a gente sabe onde é que fica onde é o nosso território. Mas, infelizmente, o governo diz, não, vamos fazer um perímetro e é só esse perímetro que eu vou dar para vocês, né? Então, a gente tinha o conhecimento de um perímetro, mas quando a gente vê aquele perímetro, a gente vê que a gente foi muito rasgado ao longo do processo de 26 anos. Mas eu consegui fazer o mapa, fiz o mapa,
né, do território e mostrei, olha, é isso aqui que a gente está pleiteando, né? Então era algo que nem os nossos mais velhos viu, porque foram levar umas pessoas que fazem gel do estado lá tudinho, fizeram tudinho, mas eles nunca viram aquele trabalho, né? Então eles concordaram algo lá atrás que eles nem viram. Então quando trouxe, imprimi bem grande mesmo, mostrei, olha, é isso aqui. Então foi algo assim para mim um sentimento muito importante, porque foi a primeira vez que eu consegui mostrar mesmo o território, né? Porque era um processo que estava judicializado. Eu consegui mostrar para eles, gente, é isso aqui, ó, essa aqui é a nossa área. Que a gente pensa que o mapa é algo assim, simples, pode ser até simples para outros contextos, mas a gente se apropriar daquilo mesmo que é nosso foi algo assim muito importante. E a partir daquele mapa, a partir de tudo aquilo que a gente começou a nos entender, né, diante de tudo isso e ver a necessidade da gente ocupar esses espaços, porque tu pega a linguagem difíceis dos colonizadores, que eu falo que a partir do momento que é negado o nosso direito de existência, né, são práticas colonialistas que se é produzido. E a gente pegar todo esse contexto e conseguir trazer de uma linguagem acessível, né, para o nosso território, não que eles a linguagem não seja acessível, mas é que a gente aquilombar aquelas informações, porque a gente sempre foi muito rasgado no sentido de que sempre falam palavras difíceis para a gente, sendo que a gente também usa aquele mesmo termo, né, com o mesmo significado. Então, mas era algo proposital e a gente poder, nós enquanto comunitários, mesmo quilombola do território, poder desmistificar essa linguagem, acho que para mim é algo que é mais importante. Eu acho que o mais importante é ir para a universidade, pegar aquelas linguagens difíceis, né, e conseguir traduzir para a linguagem do meu território e conseguir falar a partir dessa linguagem. Acho que esse é o principal objetivo para mim enquanto cientista e quanto pesquisadora. Muito bom, Dani. Ouvindo você falar, você traz esse contexto de território, né? De que você olha para aquilo lá e o Estado quer te colocar dentro de um lugar que não é seu, né? Quando você vai assim para fazer você foi para fazer esse georreferenciamento da sua comunidade para provar que aquilo lá que o Estado queria oferecer não é aquilo que era o espaço de vocês, né? E aí a gente tem todo o impacto quando a gente olha para o território e ele é diminuído, porque a gente tem áreas de caça, a gente tem áreas de coleta, a gente tem, né, coleta para artesanato, a gente tem circulação, né, dos caçadores, da vivência da comunidade. Como que você tem observado, como que você observou ao longo desse georreferenciamento que você está fazendo para a sua comunidade, que isso poderia impactar nos sistemas alimentares ou na vida cotidiana da comunidade? Eu acho que é uma coisa que eu vi na minha, mas por trabalhar na Malungo também, que a gente acaba fazendo diversas outras comunidades, fazer perímetro de outros territórios, a gente percebe que é muito que sempre querem que a gente se enquadre a uma caixinha. Só que quando essa caixinha que eles querem que a gente se enquadre, ela foi produzida, ela não foi feita com a nossa participação. Não foi levada em consideração todas as nossas especificidades, ou a gente sequer que foi conversado com a gente sobre essa produção dessa caixa que querem nos colocar, né? E isso impacta diretamente com a nossa alimentação, com até mesmo a produção, nossas produções, né, dentro dos nossos territórios, inclusive com a questão da preservação, né, dos nossos territórios. Porque hoje, por exemplo, na Amazônia, os territórios, eles... eles que mantêm em pé. Aquelas pessoas que vivem aquelas relações, que vivem, né, com o território, que mantêm eles em pé. E manter eles em pé é dar garantia também da nossa alimentação. Porque tem uma coisa que uma liderança falou dentro de um território que eu fui. A gente estava falando sobre a questão de antropismo, né, que utilizam a palavra antropismo para desmatamento, né? Então, a gente tentando desmistificar algumas falinhas para eles e conversando com eles. Aí eles falam, esse pessoal acha que a gente vai tirar, se a gente derrubar toda a beira do garapé, aonde a gente vai tomar água? Se a gente derrubar toda a área de nossa floresta, como é que vai produzir o nosso feijão, o nosso arroz? Porque vai ficar muito calor. Então, as falas deles é algo assim que
é algo muito importante para a gente, enquanto profissional, entender. Porque quando é feito o perímetro, às vezes há grandes áreas de floresta, grandes áreas comuns de caça, de pesca, não são levadas em consideração. Porque muitas vezes eles deixam de fora porque existe algum pleito, né, de alguma empresa, principalmente áreas que têm um grande quantitativo, por exemplo, de alguns minerais, como a própria areia mesmo. Né? Então, assim, aí eles fazem um processo de georreferenciamento deixando essa parte. E às vezes a comunidade nem sabe que tá fora, né? Porque eles não mostram o produto. Né? Então, deixa rolar lá o processo, aí quando vê, a empresa entra lá e diz que já vem com um documento já de terra. Então, assim, já cria-se um conflito, né? Então, assim, a gente vê que hoje, a gente se apropriando desses conhecimentos, eles podem até dizer que é daquela forma, mas hoje a gente tem capacidade técnica, né? Juntamente e principalmente auxiliando as nossas lideranças, né? Porque a gente que entra na universidade, a gente tem uma grande responsabilidade, que é de pegar essas informações e auxiliar as nossas lideranças, porque nossas lideranças são doutores. A gente está tentando lá um doutorado acadêmico, mas eles são doutores há muito tempo, né? Porque eles, mesmo não tendo aquele conhecimento científico que a universidade ela coloca, né? Mas eles já têm todas aquelas informações e a gente só auxilia eles pegando todas aquelas normativas, todas aquelas informações, né, e transformando isso para também contrapor o próprio Estado, que eles vão dizer que é daquele jeito, mas a gente também vai dizer que não é daquele jeito, porque a gente também tem aquele conhecimento e juntamente com nossas lideranças, nossos griots dos territórios, né, porque infelizmente são diversos conflitos que a gente precisa estar enfrentando referente a essas questões. Dani, te ouvindo falar, né, como que você olha o papel da comunicação, né? Hoje a gente tem a Rádio Nacional dos Povos, que está unindo povos indígenas e quilombolas. Como que você olha o papel da comunicação para esses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na vida acadêmica ou nas universidades pelas pessoas do território? Né? Como que você olha para essa comunicação e como que a gente consegue contribuir com vocês? Eu falo muito também que informação é poder. Né? Então, informação de qualidade, informações mesmo que levam em consideração aqueles grupos que ao longo do tempo sempre foram marginalizados, é primordial. Eu falo que quando tu vê uma outra imprensa dizer assim sobre uma questão de conflito, eles sempre colocam a gente como sendo o que gerou o conflito. Né? Mas o grandes empreendimentos como vítima. Eu acho que a gente tem a possibilidade, a gente está tendo essa possibilidade, né, de dar voz ao nosso povo mesmo. E é algo construído pelos nossos, né? Então é muito importante quando a gente vai ver comunicadores que são os nossos parentes, que são os nossos povos, né, que estão fazendo essa comunicação. E é uma comunicação de responsabilidade, né? Então é algo, assim, para mim, primordial. E é algo, assim, que eu admiro muito, né? Porque, assim, a gente que está dentro do território, a gente pode ter acesso a essas informações que estão sendo colocadas. Coisas que a gente só tinha acesso àquelas informações que estavam disponíveis, né? E que não eram feitas por nós, não eram construídas por nós. E que, às vezes, ainda nos colocavam ainda como um vilão de uma histórias sem direito a dar o nosso ponto de vista, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade, que é algo extraordinário, né? Que a gente vê o quanto que o movimento, quantas organizações avançaram e quanto a gente pode realmente falar de nós para nós e com os nossos, né? Acho que é algo muito importante. Bom, muito obrigada, né, por essa conversa, por entender esse teu caminho que você traz, a vida acadêmica que você está levando hoje. São vários movimentos que acontecem, né, ao longo do nosso processo, da nossa vida, né? A gente sai do território, vai para a universidade, está no meio do movimento, viaja, né? A gente tenta reorganizar as coisas de uma maneira que a gente possa também contribuir quanto à nossa vivência acadêmica que a gente aprende lá, mas também contribuindo para o território. Queria muito te agradecer por essa conversa. Mas, para finalizar, eu queria saber de você, olhando para esse ano de 2026, para as COPs que já passaram ao longo desses anos todos, né, para as COPs que virão ainda. A gente vive numa mudança climática já extrema, né? A gente está na linha de frente dessa mudança climática. Como que você olha e como que você pode contribuir
com o passar do tempo, né, com a tua experiência acadêmica, para além do território? Como que você olha para essas conclusões que vêm sendo colocadas ano a ano, né? Ah, que vai subir um grau a mais, que não vai ter alimentação, não vai ter peixe. Isso a gente já vive real na comunidade, né? Mas ainda eles colocam isso. Como que você olha para todos esses dados que vêm sendo colocados? Como que você conseguiria confluir com o seu conhecimento hoje? Eu falo que tem uma fala, né, do próprio Krenak, do Nego Bispo, né, que eles trazem muito isso, que é a questão do futuro ele é ancestral, né? Então, enquanto a gente não ouvir as populações que realmente elas não apenas mantêm a floresta em pé, mas elas têm um grande conhecimento, né, que ao longo do tempo elas sempre se adaptaram, elas sempre se resistiram aos processos, né, que não é elas que produzem, mas elas têm tecnologias sociais que elas conseguem, né, avançar diante de toda essa problemática. Eu falei, enquanto a gente não ouvir essas populações, enquanto não validar realmente todo esse conhecimento que eles têm, a gente ainda assim vai ficar enfrentando diversas problemáticas relacionadas ao clima, né? Então, hoje eu vejo que eu apenas sou um mero instrumento, né, dentro do território, dentro da realidade, enquanto pesquisadora quilombola, de reafirmar, através das minhas pesquisas, através de todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo, né, de dizer, mais uma vez, que já como eles não querem ouvir nosso povo, seja dizer através de um artigo, seja a dizer em congressos e nos espaços que eu tiver, que o futuro é ancestral, não é apenas a Daniele quilombola que está falando isso, mas é a pesquisadora a que está ocupando esses espaços, né? Mas é porque o meu povo me colocou lá dentro, porque ninguém deu oportunidade para mim, mas que meu povo luta para conseguir. Então, acho que eu sou apenas um instrumento, né, para mostrar o quanto a minha população ela tem esse conhecimento ancestral e que pode, sim, ser um dos instrumentos, né, para conseguir frear toda essa problemática climática. E se hoje a floresta está em pé, porque tem gente lá, e essa gente que está lá, apesar de todos os conflitos que elas precisam estar resistindo, elas que ainda estão mantendo tudo isso, né? Meio que poderia ficar pior, mas a gente está lá, a gente está lutando para que isso ainda não aconteça, né? Então a gente está lá resistindo. Uma mensagem final, Dani? Acho que a minha mensagem final é isso, que o futuro é ancestral e somente com os povos é possível avançar referente a seja as questões climáticas ou até mesmo a nossa resistências futuras. Muito bom, obrigada. Essa é a Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz. Juliana Albuquerque. Essa é a Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz. Jubaré para a Rádio Nacional dos Povos.